Desta forma, as fezes são dissociadas nos seus elementos químicos básicos. Uma parte é gelificada e transmutada em oxigênio e hidrogênio, servindo assim para a obtenção sintética de água que é recuperada e devolvida ao ciclo urina-água, para ingestão. O resto dos elementos é convertido em lodo e expulso para o exterior em forma gasosa. No meu caso, este dispositivo para defecar não era aconselhável, já que uma das normas básicas da conduta para os exploradores que tinha de trabalhar no exterior era a de transportar o equipamento mínimo imprescindível e sempre oculto da vista de possíveis exploradores. Tinha, no entanto, de se levar aquilo que, no calão de cavalo de Troia, chamávamos a pele de serpente. Mediante um processo de pulverização, o explorador cobria o corpo nu com uma série de diferentes aerossóis protetores, formando uma epiderme artificial e milimétrica, capaz de proteger zonas vitais, tanto de uma possível agressão mecânica como bacteriológica. Ainda que esta segunda pele pudesse aderir à totalidade do corpo, dada a indumentária que tinha de vestir, o chefe do projeto considerou que a couraça, transparente e de extrema elasticidade, devia limitar-se a uma zona que ia dos órgãos genitais às áreas do pescoço, para a proteção das artérias carótidas. Este eficientíssimo traje protetor, que um dia virá a ser de grande utilidade aos nossos astronautas, mergulhadores, etc., pode resistir, à maneira dos antiquados coletes à prova de bala, a impactos como o de um projétil, calibre 22 americano, a 20 pés de distância, sem que se interrompa o processo normal de transpiração e evitando a infiltração através dos poros de agentes químicos ou biológicos. O projeto Swivel tinha desenvolvido, em especial para os astronautas da fascinante Operação Marco Polo, dispositivos que fariam empalidecer de inveja os técnicos da NASA. Eis alguns dos mais sugestivos. Os olhos e a boca dos exploradores em outros padrões tridimensionais da nossa galáxia podem ser protegidos com um sistema absolutamente revolucionário. Os primeiros, por exemplo, são equipados com um sistema óptico, formado por lentes de gás, que, perfeitamente controladas por um computador, permitem a adaptação da visão tanto a um meio atmosférico adverso como ao vazio dos espaços siderais. Os ouvidos dos astronautas, por outro lado, podem levar incorporados estreitas cápsulas acústicas miniaturizadas, ativadas por um equipamento receptor de ondas gravitacionais. Estes dispositivos servem para transmitir breves mensagens entre os componentes de um grupo ou, como no nosso caso, para manter uma permanente comunicação durante os 11 dias que a aventura ia durar. Graças a estas cabeças de fósforos, facilmente escondidas no interior do ouvido, tanto Eliseu como eu podíamos saber um do outro, sem necessidade de transportar incômodos aparelhos de rádio, que, por outro lado, destruiriam a rigorosa pureza da exploração. Quanto à alimentação, no caso de viagens de longa duração, os astronautas são dotados de um tubo que conduz, por uma extremidade, a um dispositivo especial colocado na região lombar, pela outra, a um mecanismo extremamente frágil e preso ao lábio inferior. O tubo está preparado por dentro com uma rede de cílios mecânicos que impelem lentamente cápsulas que encerram diversos alimentos concentrados. Estas são de seção elíptica e são protegidas por uma delgadíssima película gelatinosa muito solúvel na saliva. A pálpebra do astronauta, aberta e fechada uma série de vezes, envia um sinal codificado ao equipamento da zona lombar e as cápsulas são impelidas para a boca. A outra conduta transporta um soro nutritivo, com diferentes concentrações reguladas. Finalmente, cápsulas alojadas nas fossas nasais geram oxigênio e nitrogênio, partindo da transmutação do carbono puro. Além disso, o CO é captado pelo mesmo dispositivo e dissociado nos seus elementos básicos, carbono e oxigênio, e convertidos, o primeiro com libertação energética, que é utilizada no aquecimento da epiderme. Ainda que o nosso módulo estivesse preparado com estes equipamentos, na realidade quase não foram usados, com exceção da pele de serpente e do sistema de transmissão auditiva. O berço foi dotado com uma reserva especial de água e de alimentos, suficiente para ambos os expedicionários durante um período de tempo um pouco superior a 14 dias.
Pelo que me dizia a respeito, o problema do regime alimentar não envolvia excessivas complicações. No meu intenso treino durante os 2 anos anteriores, aprenderá os esquemas do regime alimentar dos judeus, bem como o dos gentios, que naqueles tempos conviviam com os povoadores da Judéia. Como estrangeiro, o meu aspecto e costumes tinham sido estabelecidos por cavalo de Troia como os de um comerciante grego de vinhos e de madeiras. Sabia perfeitamente quais eram as minhas limitações neste sentido. No entanto, numa eventual emergência, existia sempre o recurso de um regresso ao módulo. Naquela inesquecível terça-feira, a minha única saída fora do hangar foi pelo entardecer. Sem saber a razão, evitei o andaime dos arqueólogos que continuavam a trabalhar na restauração da mesquita e entrei no octógono. Era estranho. Ali, sozinho diante das 3 pequenas velas que iluminavam a pedra na qual, segundo a piedosa imaginação dos peregrinos católicos, ainda se vê a marca de um pé que se ergue, perguntei-me por que motivo o cavalo de Troia escolhera precisamente a mesquita da Ascensão de Cristo aos céus como nosso ponto de partida para aquela outra ascensão. Em silêncio, Eliseu e eu abraçamos Curtis e os outros companheiros. Não houve muitas palavras naquela despedida. Todos estávamos conscientes do momento histórico de que éramos protagonistas e dos obscuros perigos que nos podiam esperar do outro lado. Até 12 de fevereiro, murmurou o general, com alguma emoção nas suas palavras. Sorte! Acrescentaram os homens do cavalo de Troia. E pelas 23 horas, TMG, hora de Greenwich, o berço começou a elevar-se para um firmamento iluminado pelas estrelas. Em 30 segundos, atingimos o nível de 800 pés, levando a cabo o estacionário do módulo. Todos os sistemas funcionavam segundo o plano previsto. Embora nossa nave não fosse viajar no espaço, tal como aconteceria meses depois com os expedicionários do projeto Marco Polo, Eliseu e eu, seguindo as recomendações do chefe da Operação Swivel, tínhamos a missão de experimentar um dos fatos espaciais, especialmente desenhados para os processos de inversão de eixos dos Swiveus e para uma melhor resistência nas fortíssimas acelerações. A grande viagem ao ano 30 da nossa era, como oportunamente referi, não pressupunha uma transferência física pelo espaço ou por outros padrões tridimensionais, tal como nós, humanos, concebemos habitualmente as viagens. No entanto, em expedições imediatamente posteriores à nossa, como foi o caso de Marco Polo, os astronautas viram-se submetidos à dinâmica destas fortíssimas acelerações, chegando a alcançar, em alguns momentos, 254 metros por segundo, em cada segundo. E ainda que estes picos de gradientes, em função da velocidade, durassem frações de segundo, tanto a nave como o grupo de pilotos tiveram de ser devidamente protegidos. Não vou entrar agora nos pormenores da referida aventura, porém, resumirei, sim, a título puramente descritivo, algumas das extraordinárias características dos fatos espaciais, experimentados pelo meu companheiro e por mim, que tinham sido desenhados e aperfeiçoados, em parte, pela Hamilton Standard Division da United Aircraft, em Vinson Locks, Connecticut. Este fato consta de uma membrana extremamente complexa que rodeia perifericamente o corpo do astronauta, sem estabelecer contato mecânico algum com a pele do piloto. O espaço que medeia entre a superfície interna do fato espacial e a epiderme humana está rigorosamente controlado em função do grau de vasodilatação capilar da pele, assim como da sua transpiração. Deste modo, a temperatura corporal mantém o seu valor normal, permitindo ao viajante desenvolver a sua atividade física. Os componentes do meio interno são regulados em função da informação dada por detectores da atividade fisiológica dos aparelhos respiratório e circulatório, bem como da epiderme. Os equipamentos de controle fisiológico foram dotados de sondas que verificam quase todas as funções orgânicas, sem necessidade de introduzir dispositivos acessórios no interior dos tecidos orgânicos.
desde a atividade muscular e da avaliação dos níveis de glicose e ácido láctico até o controle da atividade neurocortical, que fornece dados precisos sobre o estado psíquico do indivíduo, bem como toda a gama de dinamismos biológicos. Tudo é registrado e canalizado através de 106 túneis, ou redes, informativos. Um computador central compara-as com padrões standard, ditando as respostas motoras correspondentes. Este fato está munido, no rosto do astronauta, de uma ampliação, em forma tronco-cônica, que permite uma visão natural ou artificial. A base do referido tronco, abarcável pelos olhos, segundo um ângulo de 130 graus sexagesimais, encontra-se a uma distância de 23 centímetros. Trata-se, na realidade, de uma tela que permite a visão artificial, em casos concretos da viagem. Está munida, em toda a superfície, de cerca de 16,10 centros excitáveis, capazes de irradiar individualmente, e com diferentes níveis de intensidade, todo o espectro magnético, entre 3,9 e 10 ciclos por segundo. A visão binocular consegue-se graças à disposição prismática de cada núcleo emissor. A excitação de faces opostas, de modo que qualquer dos olhos não tenha acesso à imagem ou mosaico do outro, é conseguida por um método muito complexo. Uma sonda registra os campos elétricos gerados pelos músculos oculares de ambos os olhos, autênticos eletromiogramas, e o computador central do módulo conhece, assim, em cada instante, a orientação do eixo pupilar. Por outro lado, os prismas excitáveis que constituem a tela, de dimensões microscópicas, estão situados na superfície de uma camada de emulsão viscosa, que lhes permite o livre movimento. Estes prismas estão controlados mecanicamente por meio de um campo magnético duplo, de modo que metade obedece a um componente horizontal do campo e os restantes a transversal.